que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Olá, que bom que você está aqui. Essa é a sua porção de sabedoria, especialmente selecionada para o seu crescimento pessoal e profissional. Nessa porção, separamos alguns momentos valiosos da participação da Louise Bassi no episódio número 12 do podcast Irmãos Dias. Se precisar, volte quantas vezes você quiser e não esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei. Na descrição você vai encontrar várias outras informações e dicas. Vamos lá? Luiz, se você estivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que está começando a investir, falei um menino porque eu já estou perto dos 40, o que você falaria para ele? Luiz, eu quero começar a montar meu patrimônio. Você acha que eu devo focar mais em empresas de crescimento ou não? Foco mais nas empresas que pagam bons dividendos, que são mais estáveis. Lembrando que ele está começando, né? O que você acha sobre isso? Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez para mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira. Porque com R$300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$200. Inclusive, eu trouxe até aqui um breve simulador que a gente tem na nossa plataforma que chama GF+, é um simulador histórico. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$1.000, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou para você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou R$1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação. Então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$30.800 em patrimônio. Sendo que você teria desembolsado R$16.000. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos, tá? Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$30.000. Isso na poupança infelizmente, jamais seria possível, né? E o que eu acho bacana que você tá falando, essa questão toda de... eu escuto muito isso que o André falou, todo dia no meu Instagram. Por exemplo, Carol, eu tenho R$500, mas eu não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles R$100 eu prefiro ir no restaurante, gastar ou no bar, tudo. E muitas vezes, você tá lá no bar, com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro. E a gente vê muito isso, infelizmente. É muito bom ter você por aqui. Por favor, deixe o seu like e confira os links na descrição. Desejamos que você tenha sucesso na sua jornada.